E o Piauí é um dos estados brasileiros que se destacam, então, na geração de energia limpa, viu? O tema foi debatido na semana passada durante a Brasil Energy Conference, que foi a maior conferência, né, do país voltada ao desenvolvimento sustentável do setor energético. O governador do estado, Rafael Fonteles, falou sobre os principais desafios enfrentados na região. Vamos conferir a entrevista exclusiva concedida, então, ao jornalista aqui do AgroMais, Leandro de Souza. Governador, a gente está participando de um grande evento aqui que trata da questão de energia renovável, da questão da descarbonização e etc. Mas tem também a biomassa, que é um insumo importante também para a produção de biodiesel, também para a produção de combustível renovável, que se dá lá no sul do estado, sudeste do estado. A gente sabe que um dos problemas talvez seja, neste momento, a questão da infraestrutura para o setor agropecuário. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, como superar essa dificuldade, sabendo que a gente ainda tem a questão do licenciamento ambiental, que neste momento ainda é uma dificuldade, né? Olha, Leandro, primeiro dizer que o estado do Piauí tem a sustentabilidade ambiental como um dos principais eixos econômicos para a transformação socioeconômica e para gerar oportunidades para o nosso povo. Tanto no aspecto das energias renováveis, e a partir daí a industrialização verde com o hidrogênio, como com a bioenergia. O Piauí tem já a usina de etanol de cana-de-açúcar no norte do estado, está em fase de implantação da usina de etanol de milho no sul do estado, outros projetos de etanol em andamento, também usina de biodiesel na região de Floriano, no sul do estado. Portanto, para nós é uma agenda igualmente prioritária, do etanol, do biodiesel, em breve do biometano, do SAF. Isso conjuga com outra vocação nossa, que é a produção agrícola, que cresce como todo o Matopiba. A principal demanda era a infraestrutura de transportes. Hoje nós temos as melhores estradas do norte e nordeste do Brasil, atestado pela CNT. É elogiado em muitos lugares. Inclusive, a primeira PPP de grande porte de rodovias do Nordeste é no Piauí, a PPP da Transcerrados. E o segundo desafio de infraestrutura, que passa a ser o mais relevante nesse momento, é o desafio da distribuição de energia elétrica, sobretudo para as agroindústrias e para os grandes projetos de irrigação. Porque o Piauí tem o segundo maior lençol freático fora da Amazônia. Então, nós temos um potencial de irrigação que começou a ser descoberto pelos produtores e podemos, portanto, multiplicar por 5 a 10 vezes a produção na mesma área, porque eu passo a ter segurança para ter 2 ou 3 safras em cada região. E aí novos produtos vão começar a ser implementados, além da soja, milho e algodão. Então o Piauí vive essa agenda da agroindústria, dos biocombustíveis, com essa pegada verde, com essa vocação que o Piauí tem para a sustentabilidade ambiental, e o governo está pronto, preparado e querendo, como a gente diz aqui, resolver os desafios que temos na infraestrutura energética e ainda o que eventualmente tem, que já reduziu muito, de problemas fundiários ou ambientais. Nós temos, na verdade, dinamizado esse setor de licenciamento com todo o respeito à legislação social e ambiental. Nesse sentido, tramita no Congresso Nacional uma nova proposta de licenciamento ambiental. A gente viu recentemente boa parte da Comissão de Infraestrutura do Senado tem uma atitude bastante agressiva em relação à ministra Marina Silva, que, de certa maneira, acabou se fortalecendo dentro do governo a partir daquele episódio. Como é que o senhor enxerga, por exemplo, esta relação entre preservação, mas com necessidade de acelerar o processo de investimento em infraestrutura? Primeiro, eu quero me solidarizar com a ministra Marina e acho que essas duas agendas do desenvolvimento econômico e da proteção do meio ambiente, e aparentemente, na visão de muitos, é antagônica, elas podem ser bastante harmônicas. E é isso que nós temos que procurar fazer. Porque tanto o desenvolvimento econômico, a melhoria da renda das pessoas, quanto a proteção do meio ambiente, até para fazer frente às mudanças climáticas, são 2 temas igualmente importantes. Então, sentar à mesa e tentar soluções, muitas vezes intermediárias, é o melhor caminho. É o que nós temos procurado fazer no estado do Piauí, e todo o nosso esforço é para conjugar. Repito, para nós, a questão da preservação do meio ambiente, da sustentabilidade ambiental, é vista por nós do governo como um fator de desenvolvimento econômico. Então, a produção de biocombustíveis, as energias renováveis, o turismo de base ecológica, o ecoturismo, né? Tudo isso para nós são ativos
e nós queremos trabalhar cada vez mais para potencializar as oportunidades de trabalho, emprego e renda, que é a nossa obsessão, gerar oportunidades para o nosso povo, a partir dessas vocações que o Piauí tem, conjugando isso com a preservação ambiental. E quando há o conflito, é inevitável que nas várias atividades humanas, políticas, econômicas, hajam conflitos, o Estado tem que exatamente fazer o seu papel de mediador, de conciliador dos interesses. Esse também é um dos papéis do poder público. A existência do Estado é exatamente para mediar os conflitos que ocorrem na sociedade. A gente sabe que o governo do PT não vive propriamente uma relação harmônica com o setor produtivo, com o setor agropecuário. Como é que o senhor procura estabelecer essas pontes, essas relações, para que haja de fato uma colaboração, uma relação de troca de ganha-ganha no fim das contas? Olha, eu evito fazer generalizações. O PT é um partido muito amplo e ele é forte exatamente porque ele tem várias correntes com o pensamento. Eu, particularmente, tenho conseguido aqui no estado do Piauí ter uma relação muito boa com o setor do agronegócio. Além de ter uma boa relação histórica com a agricultura familiar, nós conseguimos ter uma boa relação com o agronegócio. Exatamente por causa desse diálogo franco e por estar presente no dia a dia, tentando entender as demandas, conciliando com os interesses ambientais, os interesses das comunidades tradicionais, dos movimentos sociais, que normalmente é onde acontecem eventuais conflitos, cumprindo o papel que eu acredito que é do Estado, que é mediar, ser proativo, ser preventivo e gerar soluções, às vezes inovadoras, às vezes soluções tradicionais, mas com muita franqueza, botando as pessoas para conversar e resolver os problemas. Então, aqui no Piauí, eu que sou um governador, filiado ao Partido dos Trabalhadores desde os 17 anos de idade, meu pai foi um dos fundadores do PT, tenho uma excelente relação com o agro e acho que isso é possível e várias pessoas do Partido dos Trabalhadores têm. Outras podem ter dificuldades? Pode, porque eu já falei, o PT é um partido muito amplo e ele tem uma democracia interna vibrante. É natural que hajam posicionamentos diferentes dentro da mesma sigla partidária. E eu estou dando o meu exemplo, não estou querendo dizer que é melhor nem pior, mas é o exemplo aqui do estado do Piauí de uma boa convivência com o setor do agronegócio, assim como temos historicamente e continuamos tendo uma boa relação, uma excelente relação com a agricultura familiar e com as nossas prioridades do meio ambiente. Governador, com os altos custos de produção, o ganho em produtividade é que acaba garantindo de fato a rentabilidade do produtor. A gente sabe que o Piauí, por ser uma fronteira agrícola relativamente recente em relação a outros estados, há necessidade de trabalhar a questão da fertilidade da terra, ou seja, a transformação dela. O governo do estado tem um programa específico para isso. Como os senhores estão trabalhando essa questão e, principalmente, para que haja também esse ganho de produção, às vezes é preciso aumentar a capacidade de armazenamento para poder vender no melhor momento. O senhor está vendo essa perspectiva de curto prazo? Olha, esse primeiro ponto que a gente tem procurado promover é a difusão das tecnologias. O poder público tem participação nisso? Claro que tem. Por exemplo, a principal desenvolvedora do agro nessa nossa região do Cerrado é a Embrapa, que é uma empresa pública, então ela tem um papel relevante. Mas mais do que isso, é promover esse encontro das novas tecnologias de fertilidade do solo, de uso de bioinsumos e tantas outras, de irrigação e tantas outras tecnologias, difundir cada vez mais, não apenas entre os grandes produtores, mas os médios e os pequenos. Então, o Estado tem procurado ajudar nessa difusão do conhecimento, com assistência técnica, com apoio, sobretudo para os pequenos, com as feiras de agropecuárias, que são feiras aqui no estado do Piauí, temos feiras efetivamente de difusão de tecnologias, os dias de campo que tem nas fazendas, para exatamente promover melhores práticas em relação ao solo, em relação à irrigação, em relação aos insumos, fertilizantes, a tudo que é necessário para funcionar bem toda a cadeia da agropecuária. Então, esse tem sido o nosso esforço para difundir esse conhecimento. O estado do Piauí fez a atração de grandes investimentos, que são grandes empresas que estão aplicando grandes recursos aqui, mas há uma limitação da capacidade de introjeção desta energia gerada aqui na rede. Como é que os senhores estão trabalhando este equilíbrio? Como, na verdade, estão formatando essa proposta que precisa ser, de alguma maneira, remodelada, né? Olha, o crescimento da energia renovável no Piauí foi de maneira exponencial, como foi no Nordeste. Isso, naturalmente, demanda cada vez mais investimentos na infraestrutura de transmissão. Como ajustar isso?
o governo anterior atrasou os leilões de reforço dessas linhas de transmissões. O governo atual, do presidente Lula, já fez 3 leilões e o que nós queremos são vários outros para reforçar as linhas de transmissão e as subestações que nós temos aqui para não ter corte de geração de energia renovável e ainda ter mais espaço para nova geração de energia renovável. E o principal, trazer a indústria verde para o Piauí, para o Nordeste. Porque aí eu não vou ter só a geração, eu vou ter a geração e vou ter o consumo. Então, naturalmente, o equilíbrio vai ser fortalecido e, tendo consumo, a geração fica muito mais facilitada. Então, o que nós queremos? Atrair indústrias de hidrogênio verde, de amônia, de siderurgia verde, fertilizantes verdes, de data centers, para poder ter demanda no Nordeste. E o Nordeste não ser um mero exportador de energia limpa e barata para outras regiões do Brasil. Meu tempo está estourado, mas eu não posso deixar de perguntar: o senhor acredita que o presidente Lula deva sair candidato à reeleição na próxima? Eu acho que ele, além de ser candidato, vai ser reeleito. Acho que ele é favorito. Todo mandato, se você observar os mandatos anteriores do presidente, tem momentos de altos e baixos, momentos que a avaliação piora e melhora. E eu acredito que ele está numa circunstância melhor do que estava em 2005, ou seja, um ano antes da reeleição dele de 2006. Então, claro que o governo tem sempre o que melhorar, a parte da comunicação, a presença do presidente cada vez mais forte nos estados, como ele mesmo já voltou a fazer com mais força recentemente, e, obviamente, tratar de vários temas que são importantes para o Brasil, como ele tem cuidado. Então, o presidente está cheio de energia, está com vontade e é o melhor nome do nosso campo político para disputar as eleições e, se Deus quiser, vai ser reeleito.